Então estamos aqui para o nosso terceiro vídeo do módulo 5, não é? Terceiro vídeo do módulo 5 para falar com vocês sobre a conclusão do Enem, que é a conclusão por proposta de intervenção. Então, o vídeo de hoje, o vídeo de agora é módulo 5, vídeo 3 do curso de redação para vestibulares do TAE Textual, conclusão da redação do Enem. Critérios. Muito bem, vamos ver. Eu dividi este tipo de conclusão em 2 vídeos, será este número 3 e o próximo, o vídeo número 4, porque nós temos que ver com detalhes e com tranquilidade como é essa conclusão do Enem. Porque ela não é lá muito simples de se fazer e ela cumpre vários critérios, várias questões que são colocadas como critérios de avaliação pela banca do Enem, não é? Pela organização do Enem, do INEP. Então, o que eu fiz? Eu dividi, eu coloquei esse primeiro vídeo, o vídeo número 3 do módulo 5, sobre conclusões, para a gente falar sobre quais são esses critérios, de uma forma um pouco mais rápida e mais tranquila, para você ter consciência do que vai vir pela frente quando a gente falar no próximo vídeo sobre como escrever esta conclusão, como colocar cada um e cumprir cada um desses critérios. Então, primeiro vamos conhecer os critérios e depois vem exemplos de como escrever para cumprir todos esses critérios e conseguir ganhar os 200 pontos da conclusão do Enem, tá bom? Se você gosta do nosso canal, se você curte nossos vídeos, por favor, não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, dê sempre um like quando curtir algum vídeo, diga por quê, dê sempre também o dislike quando não gostar de algum vídeo, diga por quê, para que nós possamos melhorar a nossa produção e fazer um canal sempre melhor para você. Se você gosta muito do nosso canal e acha que isso te ajuda, isso está trazendo coisas boas para sua melhoria da escrita, não é? Você pode também ajudar, você pode apoiar o canal fazendo alguma doação pelo primeiro link que aparece na nossa descrição, que é o do Doe Quanto Quiser. Assim você ajuda para que nós possamos nos dedicar ainda mais e melhor para este canal, tá bem? Então vamos ver aqui, ó, o que nós veremos neste vídeo. Galera, neste vídeo nós falaremos sim sobre a conclusão com proposta de intervenção, que é obrigatória no Enem. Por isso que a gente está dizendo que é a conclusão do Enem. E vamos olhar principalmente e especificamente para os critérios de avaliação que o Enem coloca para a sua conclusão. Beleza? Então vamos lá, rapidinho, olha só. O que é essa ideia da proposição, de fazer uma proposição, de fazer uma proposta de intervenção? Lembra que isso é muito coerente para o Enem, porque você lembra que nós vimos as propostas, né, como analisar as propostas de cada vestibular e o estilo de cada vestibular, que o Enem ele sempre coloca uma situação problema de cunho aí social, cultural, político, não é? Sócio-histórico, cultural e político. Então, estes temas que o Enem coloca, como os desafios da educação para surdos, a democratização do acesso ao cinema, a persistência da violência contra a mulher, se a propaganda, né, questões relacionadas à propaganda infantil, não é, voltada para o público infantil, são questões que têm relação com a história, a sociedade, com a cultura do Brasil, sempre especificamente, porque é sempre focado no Brasil, e você tem que resolver, é um problema a ser resolvido. Então, se você tem que resolver um problema, você tem que propor uma solução para o problema. Por isso é a proposta de intervenção. Intervir, fazer com que aquele problema deixe de ser um problema, ou diminua, né, esse problema, porque há problemas que são talvez insuperáveis ou de muito difícil a sua superação. Vai levar aí décadas, séculos e séculos, porque são históricos, estão aí há décadas e décadas, há séculos e séculos. O que o Enem quer avaliar com isso? Eu já escutei de aluno
que o Enem que a gente quer que a gente, o governo quer que a gente fica dando ideia para eles colocar. E não vejo qual seria o problema se fosse isso também, né? Você é cidadão, por que você não pode propor e colocar ideias? Fazer o trabalho deles e tal. Isso é papo furado de quem vai mal, né, no vestibular e fica tentando arrumar justificativa porque não consegue pensar e fazer aquilo que o Enem avalia, que é saber se você, que está terminando o ensino médio e que deveria conseguir fazer isso, se você consegue, se você sabe quais são os atores sociais no Brasil e no mundo que podem exercer funções e fazer ações para serem aplicadas a este problema. Se você consegue identificar qual que é o papel de cada ator social e o que ele poderia fazer, qual que é a ação que é realmente responsabilidade e competência deste ator. Talvez para você esteja usando aqui, eu esteja usando palavras muito difíceis, né? Atores sociais, ações e coerentes, não é? Aquilo que é competência, aquilo que é responsabilidade. Eu vou aprofundar um pouco mais isso no próximo vídeo em que eu trarei os exemplos e a forma de fazer e de escrever. Porque aí vai ficar mais claro para você com o exemplo da escrita quem que é o ator social, quais são os atores sociais. Eu vou listar para você, né, quais são os principais atores sociais. Ator, só para te adiantar, ator, quem que é no teatro um ator? Não é alguém que faz um papel, que faz uma ação dentro da peça, dentro de uma certa personagem, ou seja, um papel que é ali. Ou seja, é essa a ideia. O ator social é uma instituição, pessoas, organizações, podem ser governamentais ou não governamentais, pode ser o governo, o presidente, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, pode ser a polícia, pode ser o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, podem ser organizações de pessoas civis, ONGs, por exemplo, não é? Organizações religiosas, por que não? Podem ser as próprias pessoas enquanto cidadãos, né? ou enquanto cidadãs, pessoas cidadãs deste país com ações do dia a dia para resolver algo, ou seja, pessoas que agem, e elas agem naquilo que é responsabilidade ou que elas podem, que é a competência, né? O que eu consigo fazer, ser competente para algo, certo? Então o Enem quer saber se você consegue identificar quem são essas pessoas ou organizações que podem agir de forma a diminuir, não é? Ou acabar com aquele problema, com aquela situação problema, alterar aquela situação problema que foi proposta e sobre a qual você falou na sua introdução, nos seus tópicos de desenvolvimento que você citou duas questões relacionadas a ela. Em um falou sobre a cultura, em outro falou sobre as leis, não é? Sobre a questão política relacionada, e agora vai concluir. E a sua conclusão tem que estar coerente com isso, tá bem? Porque quais são aí os critérios de avaliação que o Enem coloca para você, não é? Isso está descrito lá no manual do INEP, no manual do Enem, como sendo a competência número 5. É só a letra ali que deram a última, porque já que é a conclusão mesmo, é a competência número 5, não é? A competência número 5 ela tem um valor de 200 pontos, então olha a importância disso. Em 1000, isso é um quinto, é 200 pontos. Então se você faz uma conclusão ruim, se você não propõe nada, é incoerente, etc., e tira 0, sua nota já cai automaticamente para 800 e, consequentemente, você não teve o desenvolvimento completo da sua redação, a sua competência 2 vai também diminuir, você já está perdendo muitos pontos, você que queria aí uma medicina, uma engenharia muito concorrida, já danou-se, não é? E estes 200 pontos, como todos os critérios do Enem, com todas as competências, são divididos em 5 níveis, não é? E esses níveis vão te dar uma pontuação aí de 40, não é? 40 pontos para cada nível que você começa com 200, se você não vai cumprindo aquilo, você vai perdendo pontos. Então vamos ver, quais são, né, esses critérios do Enem. Vou jogar na tela aqui para você ver aí o que diz a competência número 5, qual que é a definição dela para o INEP e para o Enem. A competência número 5 está relacionada com
elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Não vou discutir essa questão do os direitos humanos, não tinha que ter isso, tinha que ter, etc, etc. Para mim, pode ter, pode não ter. Isso é um critério que o vestibular coloca. Ele coloca que tem que fazer isso. Você, como alguém que concorre a uma vaga, seja de emprego, seja de alguma coisa, a pessoa quer que você fale inglês. Mas falar inglês não pode ser obrigatório. Por que não? Se para aquela vaga, para aquilo, eu acho que tem que ser e eu quero avaliar se alguém consegue se adaptar e se colocar nesse lugar e exercer essa função de um ator, né, no caso aí de um autor de um texto, de alguém que coloca propostas que fazem esse respeito, poderia muito bem. Já foi questão que zerava se não respeitasse os direitos humanos, mandar matar todo mundo, etc., sem um julgamento, né, concreto, etc. Hoje não é mais um motivo de zerar a redação como um todo, mas você pode zerar, porque tem que respeitar os direitos humanos, continua como um critério, você pode zerar a competência número 5 relativa à conclusão. Então você pode zerar na conclusão, não na redação como um todo, tá bem? Não vamos discutir isso, que isso é discussão para mesa de pibolim, tá bom? Vamos ver aqui então, quais são no quadro dessa competência número 5, o que te dá 200 pontos, 180, etc, etc, para nós termos essa noção e no próximo vídeo podemos falar em como escrever o texto para cumprir tudo isso. Então, olha só a avaliação, como é feita a avaliação desses critérios, não é? Quem ganha 200 pontos na conclusão do Enem? Quem elabora muito bem a proposta de intervenção, muito bem a proposta, detalhada. Esse detalhado quer dizer o seguinte, galera, diz quem faz o que, com que finalidade, e aquela finalidade tem relação com o tópico que você desenvolveu nos parágrafos de desenvolvimento. Tem que estar relacionada com o tema, lógico, não é? E articulada à discussão, é o que eu disse da finalidade, articulada à discussão desenvolvida no texto. Então você propõe ali, se você coloca 2 tópicos, né, um social e um político, assuma e eleja um ator político e um ator social que vai fazer uma ação política e uma ação social com uma finalidade relacionada àquilo que você apontou no seu desenvolvimento. É isso que te dá 200 pontos. Falar quem faz o que com qual finalidade relacionada ao que foi desenvolvido. 160 pontos, 40 a menos, é quando você elabora bem, já não é muito bem. Por que já não é muito bem a proposta de intervenção? Ela está relacionada ao tema, ela é articulada à discussão, mas vê qual a palavrinha que falta? A questão do detalhado. É dizer qual vai ser, se o governo, se o legislativo vai propor uma nova lei, por exemplo, de incentivo à divulgação do cinema, etc., o que essa lei falaria? O que essa lei daria em troca do incentivo? Então, dizer tudo isso é o detalhado. Dizer apenas que era preciso fazer o legislativo fazer uma lei que motivasse a democratização do cinema. Não foi tão bem detalhado, foi bem elaborado, não é? Mas não foi tão bem elaborado assim. Se você pede mais 40 pontos, você vai para 120. Se você elabora de forma mediana, agora já passa a ser aqui, de forma mediana, a proposta de intervenção que é relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Você fala menos ainda, você detalha menos ainda a proposta de intervenção. Você fala só que o legislativo tem que agir com uma lei que melhore isso daí. Então você não detalha quase nada. Você fala qual é o ator, fala que ele tem que ter uma ação, está relacionado com o tema, com o seu tópico de discussão que você falou que faltaria incentivos, etc., governamentais, por exemplo, mas não desenvolve aquilo de forma competente. Muito bem. Você tem então 80 pontos, você pede mais 40, vai começando a ficar muito feio para o seu lado, quando você elabora de forma insuficiente, porque falta muita coisa. Uma proposta que está relacionada ao tema
ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. É quando na discussão que você desenvolveu no texto, você fala que falta uma ação do governo com relação a leis, você diz que culturalmente a sociedade não tem uma história cultural que não... Que é preconceituosa com o cinema nacional e etc, etc, né? Para ficar nesse exemplo que nós estamos dando aí do tema do cinema, né? Da democratização do cinema. E quando você vai fazer uma proposta de intervenção, você cita como ator social uma ONG, a organização civil que deveria motivar, ou seja, você diz que quem não motiva é o governo, mas você coloca os civis para fazer a motivação. Então você desarticula um pouco ou faz até uma proposta com outro ator totalmente diferente, não é? Sei lá, as TVs, as redes de TV deveriam abrir cinemas, etc. Uma iniciativa privada aí para... Você não tinha falado nada disso. Então você desarticula a discussão da proposta, mas tem uma proposta que não foi detalhada, que foi feita bem superficialmente e desarticulada. 40 pontos, se apresenta, tem uma proposta, só que ela é vaga, muito vaga, precária, relacionada apenas ao assunto. É apenas dizer ali que é preciso que o governo tome atitudes para que esta realidade seja alterada. Você não falou, você falou o governo tem que tomar atitudes, mas você não falou qual órgão do governo, que isso já é detalhar. Qual atitude, como seria essa atitude, mais detalhado ainda, bem detalhado. E como que estaria relacionado com o que você discutiu, né, para a finalidade de dirimir ou de acabar com aquilo que você tinha discutido no desenvolvimento. Faltou tudo isso. Agora, zero, meu querido, minha querida, é quando não tem proposta de intervenção. Você, de repente, faz uma conclusão na forma lá de síntese, né? Que foi o que a gente disse no texto, no vídeo anterior. Fazer apenas o resumo de tudo aquilo que foi dito e reafirmar aquilo que era a sua tese para terminar o texto e não propõe nada. Aí é zero nos critérios de avaliação do Enem. O que eu queria passar para vocês neste vídeo era isso, falar quais são esses critérios, como que isso é avaliado para você, não é? Para que você possa, no próximo vídeo, acompanhar comigo como desenvolver a conclusão e cumprir todos esses critérios e ser bem avaliado ou bem avaliada neste texto maravilhoso. O que eu falo para você fazer como exercício? Dá uma olhada, até antes de vir aí o novo vídeo, o vídeo que mostra como fazer, dá uma avaliada nas tuas conclusões de texto que você fez do estilo Enem e de textos nota 1000 que você lê e você tem acesso, para ver nesta conclusão, tenta identificar na conclusão o seguinte. Deixa eu jogar aqui na telinha para você para ficar marcado. Olha só. Você vai olhar se quem é o ator social, né? Quem faz o quê, quais são as ações e por quê, qual que é a finalidade daquela ação que foi colocada na conclusão. E se está relacionada aos tópicos que foram desenvolvidos no texto. Então não é para você ler só a conclusão, tá? Você vai ler o texto todo e quando chegar à conclusão vai ter esse olhar cuidadoso e carinhoso com isso aí, tá bom? Para a gente caminhar para o próximo vídeo. Neste vídeo, então, o que nós vimos, meus lindos, minhas lindas, todo mundo? Nós vimos a conclusão, como são os critérios e a avaliação da conclusão do Enem, que é uma conclusão obrigatoriamente de proposta de intervenção. E no nosso próximo vídeo nós vamos ver vou te mostrar como desenvolver esse tipo de conclusão do Enem de forma a cumprir todos esses critérios. Gostou? Dá um likezinho, diz por quê, comenta. Não gostou? Dá o dislike, comenta também. E se você gosta dos nossos vídeos, não quer perder nada, inscreve-se e ligue as notificações, tá bom? E você pode também nos ajudar fazendo aí alguma doação no primeiro link que aparece na sua descrição, que é o doe o quanto quiser, quando você puder, da forma que quiser a partir deste link, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, então, para
fechar essa conclusão com propósito de intervenção do Enem e arrebentar, tá bom? Até mais!